Bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos continuar estudando o Livro dos Médiuns, a partir da primeira parte. Noções preliminares. Capítulo 1. Há espíritos? Item 1. A dúvida relativa à existência dos espíritos tem como causa principal a ignorância a respeito da sua verdadeira natureza. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Muitas pessoas somente os conhecem pelos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances. Sem indagarem se tais contos, desprovidos dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas criaturas só se deixam impressionar pelo lado absurdo que eles revelam. Não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem em relação à religião os que, chocados por certos abusos, englobam tudo na mesma reprovação. Esse primeiro parágrafo da primeira parte do Livro dos Médiuns, depois de termos passado pela introdução, demonstra o raciocínio de Kardec em relação àqueles que não acreditam na doutrina espírita ou até mesmo na existência dos espíritos, porque muitos vão focar apenas na questão fantasiosa, nas histórias fantásticas, esquecendo-se que é possível extrair um fundo de verdade, por mais que a história seja aumentada ou até mesmo inventada em alguns pontos. Ele ensina de forma muito sábia que duvidar de tudo apenas porque algumas pessoas não sabem se utilizar da ideia ou agem até de má fé é a mesma coisa que reprovar uma religião pelos abusos que algumas pessoas cometem. Os espíritos, portanto, existem, e os vários relatos que existem dessa participação dos espíritos em nossas vidas, é possível extrair muitas verdades, mesmo dos contos considerados fantásticos. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença neles necessariamente se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, pois, como ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e, no espiritismo, a demonstração positiva. Aqui nós temos uma diferenciação importante que Kardec faz de espiritualismo e de espiritismo, apontando que a crença na existência dos espíritos deriva da concepção de que existe algo inteligente fora da matéria. Logo, não há como negar de forma absoluta, já que, após a morte, se mantém essa inteligência, se mantém essa alma. Então, crer na existência, na sobrevivência e na individualidade da alma é o ponto de partida para entender a interferência dos espíritos em nossas vidas. Sabemos, portanto, que espiritualismo é a demonstração teórica e o espiritismo é a demonstração prática, porque além de consultar os espíritos, demonstra a sua existência pelos relatos e também pelos fenômenos. Contudo, deixemos de lado por alguns instantes as manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. Kardec fará então uma análise a princípio, por indução lógica, antes de entrar na questão prática. Item 2.
Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso que se admita também, primeiro, que a sua natureza é diferente da do corpo, visto que separada deste deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte, e de nada nos valeria possuí-la. Isto posto, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que vem a ser feito dela, e para onde vai? Então vejam que algumas questões derivam da crença da sobrevivência da alma após a morte. Primeiro se admite a existência da alma, a sua individualidade, sobrevivendo à morte. E daí vai derivar esses dois entendimentos, que se a alma sobrevive à morte, o seu corpo é diferente do corpo físico, já que este ficou no cemitério e a alma seguiu. E o segundo é que essa individualidade vai ter uma consciência de si próprio, porque ela consegue sentir alegria ou tristeza após a morte. Se ela tem essa condição, se ela possui essa condição, é porque ela mantém sua individualidade. Vejam que todas essas conclusões derivam do raciocínio lógico. Segundo a crença vulgar, a alma vai para o céu ou para o inferno. Mas onde ficam o céu e o inferno? Antigamente se dizia que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo? Uma vez que se conhece a redondeza da Terra e o movimento dos astros, movimento que faz com que, em dado instante, o que está no alto esteja 12 horas depois embaixo, e o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. É verdade que, por lugares inferiores, também se designam as profundezas da Terra. Mas, que vêm a ser essas profundezas, desde que a geologia as investigou? Que ficaram sendo, igualmente, as esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos, que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. A que ficou reduzida a importância da Terra, perdida nessa imensidade? Por que injustificável privilégio este imperceptível grão de areia, que não se distingue pelo seu volume, nem pela sua posição, nem por um papel particular, seria o único planeta povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas. Ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhes estavam destinadas, e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito. Vejam que essas reflexões de Kardec visam demonstrar que não há uma localidade exata para céu e inferno, e que esses conceitos foram sumindo ou adaptando-se à medida que a ciência avançou, porque antes se dizia que o inferno ficava embaixo, o céu em cima, mas o que é embaixo e em cima no universo? E além disso, onde estariam os locais infernais se a geologia já explorou as profundezas da Terra? Da mesma forma, a astronomia, que explorou os espaços e não encontrou lá o chamado céu. Todos esses avanços nos fazem crer que, sim, existem, mas não são locais conforme ensinado durante a história inicial da humanidade. Não podendo a doutrina da localização das almas se harmonizar com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes deve marcar o domínio. Não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal.
É todo um mundo invisível, no meio do qual vivemos, que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade? Alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum. Tudo, ao contrário, nos diz que não pode ser de outra maneira. Então, de fato, precisamos de uma doutrina que explique, já que o avanço da ciência desconstruiu certos conceitos da Igreja. Essa doutrina, chamada doutrina espírita, demonstra a existência dos espíritos, a influência deles em nossas vidas, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Não pode ser de outra maneira, como ensina Kardec. Mas então, em que se transformam as penas e recompensas futuras se lhes suprimis os lugares especiais onde se efetivam? Notai que a incredulidade, com relação ao local das penas e recompensas, é provocada pelo fato de umas e outras serem apresentadas, em geral, em condições inadmissíveis. Essa reflexão tem relação com o que estudamos no Livro dos Espíritos em relação às penas e recompensas futuras. Porque, se existem, onde as desfrutaremos? Onde as recompensas, onde as punições irão se realizar? Não adianta, portanto, não crer, porque isso não impede tanto a existência dos espíritos quanto a sua destinação. O fato é que até hoje, ou até o advento do Espiritismo, essas condições de aplicação das penas ou das recompensas eram ensinadas de forma inadmissível, especialmente quando a ciência avançou e demonstrou a impossibilidade dessa aplicação nos moldes que a Igreja ensinava. Dizei, em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte delas está subordinada ao estado moral de cada uma, que a reunião das almas boas e afins constitui para elas uma fonte de felicidade, que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem. E todo mundo compreenderá sem dificuldade. Vejam a estratégia de Kardec aqui, né? Ele traz toda a conceituação espírita para explicar onde as penas e os gozos futuros são aplicados, trazendo os conceitos espíritas de que somos atraídos conforme vivemos, recebemos conforme doamos, evoluímos conforme caminhamos. Tudo isso, conceito do Espiritismo, ou conceitos do Espiritismo, que ajudam a explicar onde iremos buscar essas referências após a morte. Dizei também que as almas não atingem o grau supremo senão pelos esforços que façam para se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Aí está o conceito de reencarnação, não é? Uma série de provas para chegarmos à perfeição. Que os anjos são almas que alcançaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, desde que tenham boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo. Que se sentem felizes com o desempenho dessas missões gloriosas, e tereis dado à felicidade deles um fim mais útil e mais atraente do que a fazendo consentir numa contemplação perpétua que não passaria de perpétua inutilidade. Kardec, então, está prosseguindo com os conceitos espíritas para falar também da existência e natureza dos anjos, dos espíritos superiores que, após uma larga estadia nos planos de provação e expiação, alcançaram o mais alto grau de perfeição relativa. E agora trabalham
e não ficam numa contemplação inútil, conforme ensinado pela Igreja. Dizei, finalmente, que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, alcançar o mais alto grau da perfeição. E isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus, do que a doutrina que os apresenta como seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, tendes aí o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir. Não é à toa que Kardec foi chamado de o bom senso encarnado, não é? As suas ideias demonstram que o raciocínio lógico nos faz compreender a natureza dos anjos e dos demônios, dos chamados anjos e demônios, né? Que no Espiritismo aprendemos que são espíritos superiores, os anjos, e espíritos trevosos, os demônios, e que não estão perpetuamente vinculados a essa condição. Tudo isso deriva da lógica. Ora, essas almas que povoam o espaço são justamente aquilo a que chamamos espíritos. Assim, pois, os espíritos são apenas as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria mais hipotética. Se, porém, se admitir que há almas, há que se admitir também os espíritos, que são simplesmente as almas, e nada mais. Se se admitir que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Não se pode, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Esse raciocínio é importante porque derruba muitas das teorias que afirmam não existir espíritos simplesmente porque seriam seres à parte ou então seres inexistentes que a morte encerra a sua atividade. Porque se o indivíduo admite a existência da alma, e não há como não admitir, já que o cérebro não explica todas as faculdades e condições do ser psicológico que anima esse cérebro, é rigoroso também concluir, é imprescindível, é inevitável que se existem almas, existem também espíritos. Logo, a existência da alma no plano físico demonstra a existência do espírito no plano espiritual. Essa é a consequência lógica. Pensar diferente é uma liberdade de cada um, mas não condiz com a justiça divina, com a lógica das leis. Item 3. Tudo isto é verdade. Não passa de uma teoria mais racional do que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência contradizem. E aí está uma característica do Espiritismo, uma característica da doutrina e da ciência espírita. A ciência convencional vem comprovando tudo o que o Espiritismo sempre disse. Por mais que digam que a ciência demonstrou que o Espiritismo é uma farsa, que a ciência demonstrou que a faculdade mediúnica não existe, nós sabemos que esses argumentos não procedem, não se sustentam, já que quem pensa assim não estudou a fundo o Espiritismo para entender que o fenômeno mediúnico não se dá em qualquer situação ou circunstância, e que os espíritos não estão à mercê das nossas vontades. Da mesma forma que no laboratório, as propriedades químicas precisam de uma certa temperatura ambiente, condição, para que os efeitos se produzam, do mesmo modo, as faculdades mediúnicas exigem um determinado local, um ambiente propício e, acima de tudo, honestidade no coração dos médiuns e dos experimentadores. Senão, o fenômeno não acontece. Isso não significa que ele não existe, mas sim que não aconteceu da forma que os cientistas esperavam. Essa visão, no entanto, está ultrapassada porque muitos cientistas modernos já experimentaram conforme a doutrina orienta e atestaram a existência dos espíritos.
São muitos os estudos, são muitas as produções científicas que atestam a existência dos espíritos. Quem não acredita é porque não quer estudar a fundo essas pesquisas e esses estudos e preferem negar em absoluto, sem se aprofundarem. Então, a ciência não contradiz o espiritismo, pelo contrário, só vem confirmando. E aquilo que aparenta uma discordância é porque ou a ciência não avançou o suficiente para atestar determinada realidade, ou porque não foi realizado o experimento da forma que deveria. Além disso, diz Kardec, ela é corroborada pelos fatos e tem a seu favor a sanção do raciocínio e da experiência. Encontramos esses fatos nos fenômenos das manifestações espíritas, que constituem assim a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Então vejam, a prova da existência da alma, da comunicação dos espíritos, são as manifestações espíritas, os fenômenos mediúnicos. Entretanto, a crença de muita gente não passa desse ponto. Admitem a existência das almas e, consequentemente, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Então vejam, Kardec vai além. Tem gente que acredita na alma, na existência da alma, e consequentemente acreditam na existência do espírito, mas se limitam a essa crença, afirmando que não é possível que os espíritos se comuniquem com os homens. Mas onde o fundamento dessa crença, não é? Se na Bíblia há várias situações e vários relatos de espíritos se comunicando com os homens encarnados, inclusive com o próprio Cristo, então por que essa crença, não é? Não faz sentido, ainda pelo pensamento lógico, pelo raciocínio, não faz sentido não compreender que espíritos possam se comunicar com o mundo dos vivos. A dúvida, diz Kardec, tem como causa a ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é verdade. Então Kardec explica que uma das causas das pessoas não acreditarem na comunicabilidade dos espíritos com o mundo físico é que os espíritos são esses seres mágicos, abstratos, que não são seres que têm uma individualidade. Isso tudo não procede. Nós sabemos que cada espírito tem uma individualidade. Inclusive, a individualidade é característica do espírito. Se não tem individualidade, não é espírito. Para ser espírito, uma das condições é ser indivíduo, ter uma individualidade. Então não são seres vagos e indefinidos. Figuremos primeiramente o espírito em sua união com o corpo. Ele é o ser principal, pois é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório do espírito, de um envoltório, de uma veste que ele deixa quando está usada. Kardec, então, está explicando de uma forma muito clara a diferença de espírito para o corpo físico. E isso, para nós, é muito simples de compreender, né? E não é difícil também. O corpo físico é matéria. O espírito não se confunde com a matéria e comanda esta. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semi-material, que o liga ao primeiro. Sabemos que Kardec chamou de perispírito. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro. Aqui damos o nome de perispírito, como já adiantei. Então, é muito básico esse entendimento, né? Morremos, deixamos o corpo físico para trás e seguimos com o corpo espiritual, já que ele é necessário de acordo com a atmosfera de cada planeta. Inclusive, ele é construído com as moléculas que envolvem o planeta a que o espírito está sujeito nas reencarnações. Sabemos também que o perispírito vai se depurando, se tornando cada vez mais sutil,
mais etéreo. Esse envoltório semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. E isso a física quântica confirma, não é? Os avanços da física já demonstram isso, né? Que tudo é energia. Então o perispírito, apesar de invisível aos olhos humanos, dos encarnados, é também matéria, já que a matéria é formada pela união das moléculas, que por sua vez são formadas pela condensação das energias. Tudo é energia, portanto, tudo é fluido. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. É por isso que o espírito, quando se materializa, se torna idêntico a um encarnado, porque é a única propriedade que o espírito não tem. É ser tangível. Quando ele se materializa, ele se torna idêntico a alguém que está encarnado, porque é a única propriedade que passa a ter, que é a tangibilidade da matéria. Por que, então, não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Porém, não é entre os fluidos mais rarefeitos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis como a eletricidade, que o homem encontra seus mais possantes motores? Olha o raciocínio de Kardec, tão lógico. Por que achar que os espíritos não interagem com a matéria apenas porque são invisíveis? Já que a eletricidade, que não é visível aos nossos olhos, atua e alimenta motores, atua sobre a matéria de forma direta, tangível. A luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria ponderável? Então temos vários exemplos na ciência, né? De fluidos imponderáveis atuando sobre a matéria ponderável. O mesmo se dá com os espíritos. São imponderáveis aos olhos humanos, mas atuam sobre a matéria ponderável. Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Imaginemo-lo, todavia, formado de matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto esta. Por quê? Quando dirigido por uma vontade, não teria a mesma propriedade daquela matéria. Então o raciocínio de Kardec demonstra de forma inequívoca, apesar de ainda não conhecer a fundo as propriedades do perispírito, chamando aí de uma propriedade elétrica, que nós sabemos que não é bem elétrica, mas é energia, é fluido, é condensação pela vontade do espírito. Então, da mesma forma, pela força da vontade, essa forma sutil pode interagir com a forma material. Item 4. Como a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituem a base de todo edifício, antes de iniciarmos qualquer discussão espírita, precisamos saber se o nosso interlocutor admite essa base. Olha como Kardec é organizado, né? Para ele dar continuidade à obra, ele já avisa o leitor, que somos nós. Olha, para você entender o Espiritismo, você precisa admitir a existência de Deus. Porque a alma deriva de Deus. Se você não acredita em Deus, você vai negar a alma também. Então não adianta prosseguir nos estudos, né? É preciso então admitir a existência de Deus, porque a alma deriva dele. Se a estas questões credes em Deus, credes que tendes uma alma, credes na sobrevivência da alma após a morte. Se ele responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei, desejaria que fosse assim, mas não tenho a certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos categórica para não chocar bruscamente aquilo a que ele chama preconceitos respeitáveis, seria inútil ir além. Tão inútil quanto querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência daquela. Olha que raciocínio. Não adianta insistir para um descrente sobre a existência de Deus, porque ele nega a base, ele nega
tudo aquilo em que a doutrina se fundamenta. Então não adianta falar do que deriva da origem se a pessoa não acredita na origem. É o mesmo que tentar explicar a luz para um cego que nunca a viu nem a sentiu e nega a sua existência. Nós sabemos que o cego pode sentir a luz. Agora, se o cego teima em afirmar que a luz não existe mesmo sentindo, não adianta insistir. É o mesmo raciocínio. As pessoas sentem Deus. As pessoas sentem os efeitos da criação divina, mas negam Deus, muitas delas. É como um cego que sente a luz por meio do calor, por meio das alterações das moléculas em volta dele, pela ação da luz do sol, mas nega a existência da luz. Por mais que ele seja cego e não enxergue a luz, é possível sentir a luz. É o mesmo raciocínio. As pessoas sentem Deus, mas negam, como um cego que nega a luz. Porque, em síntese, as manifestações espíritas não passam de efeitos das propriedades da alma. Assim, se não quisermos perder tempo com semelhante interlocutor, teremos de seguir uma ordem de ideias muito diversa. Se, porém, a base for admitida, não como simples probabilidade, mas como coisa evidente, incontestável, a existência dos espíritos decorrerá muito naturalmente dessa base. Então, a primeira tarefa é verificar se a pessoa acredita ao menos na existência de Deus. Daí ela poderá entender todo o resto. Se ela já nega de pronto essa existência, não há por que insistir. É melhor aguardar até que ela, pelas experiências da própria existência, comece a reconhecer a existência de Deus em sua vida. E a partir daí, passe a crer também na existência da criação divina, que é o Espírito. Encerramos assim o estudo de hoje, agradecendo a todos que nos acompanham e convidando a todos a prosseguir esses estudos, ainda no capítulo 1, nos demais itens, para que continuemos a compreender o raciocínio de Kardec em relação à ação dos espíritos em nossas vidas no plano físico e de que forma essa influência se dá. Agradeço mais uma vez a todos e rogo aos céus, na figura de Cristo Jesus, nosso Mestre, que abençoe a cada um dos que nos acompanham, que nos inspire para falar do Evangelho e da ciência espírita, da doutrina e da filosofia dessa religião libertadora. Que os bons espíritos nos acompanhem e possam nos envolver nos momentos de fraqueza moral e que estejamos aptos a cada dia a prosseguirmos no estudo e na prática dessa doutrina maravilhosa. Que Jesus abençoe a todos e que possamos continuar envolvidos nessa luz para seguirmos acreditando e abençoando as pessoas ao nosso redor. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.